O Ricardinho, eu acho que por si só, né, enfrentar um São Bento fora de casa, a campanha do Guarani, o adversário não tão bem assim, juntando tudo isso, são fatores motivacionais, né? Sem dúvida, pelo momento que a gente vive, o momento da tabela, o momento que o campeonato tem proporcionado, estarmos brigando na condição que estamos brigando, sem dúvida nenhuma nos enche ainda mais de motivação, de força, a possibilidade também de ter o nosso torcedor, mesmo não jogando aqui no Brinco, mas do nosso lado também, nos dá ainda mais força e motivação para chegar lá na sexta-feira e fazer um bom jogo. Ô Ricardinho, eu não sei se para você, né, não sei como é que você se sente, mas para o torcedor o Ricardinho é unanimidade no time, como é que você reage a isso? Eu acho que isso traz ainda mais responsabilidade, muito mais expectativa, então o trabalho no dia a dia tem que ser ainda melhor, mais bem feito. Eu encaro dessa maneira, de que a cada dia, junto com os meus companheiros, está trabalhando forte, está trabalhando bem, porque sem dúvida nenhuma, quando começa o jogo, quando o juiz apita, a gente só leva para o campo aquilo que a gente trabalhou. Eu fico muito grato, muito agradecido ao torcedor, a todos vocês que nos acompanham aqui, mas isso serve muito mais de energia, de motivação para continuar sempre crescendo cada vez mais. O que é que você tira de lição do jogo lá em Goiânia? Que a gente está numa reta final decisiva, que os detalhes ainda mais farão a diferença no decorrer dos jogos. Acho que a equipe fez um primeiro tempo bom, um todo do jogo também bom, mas nos detalhes, em 5 minutos, em um lance, pode ser definido, porque a partir de agora vamos jogar contra adversários que vão estar brigando ou pela parte de cima ou pela parte de baixo. E se por acaso a gente enfrentar alguém que está no meio da tabela, vai querer estar no Guarani o ano que vem. Então a gente não tem tempo mais para vacilar, para errar, para dar bobeira. E a cada jogo e a cada minuto vai se tornando uma decisão dentro do próprio jogo. E são 3 aí confrontos, né, pela frente, porque tem esse São Bento, claro que não está bem, mas depois tem o Avaí e tem o Oeste também. Também tem jogos importantes que, como eu disse, a nossa briga é lá em cima, é uma briga grande, o nosso sonho é grande, então a gente tem que estar preparado e estar à altura daquilo que a gente tem buscado. E durante os jogos, durante cada jogo, cada treinamento, a gente tem que encarar dessa maneira para que no decorrer da competição a gente consiga crescer nessa hora tão decisiva. Ô Ricardinho, o fato do Guarani ter lá em Sorocaba, pelo indicativo que a gente tem observando aí, a maioria da torcida, faz com que o jogador pense que está jogando em casa ou não? Faz a diferença sim, sem dúvida. Quando começa o jogo, a gente percebe que o torcedor está gritando, está nos incentivando, por mais que seja fora de casa, que a gente não conheça tão bem o campo, mas essa atmosfera, essa animação, essa empolgação, sem dúvida nenhuma, passa para dentro do campo e nos dá ainda mais força. O Guarani tem 35 anos que não ganha do São Bento lá em Sorocaba. Isso de alguma forma pode influenciar o espírito do time para quebrar esse tabu? Não, de forma alguma. Eu acho que no decorrer do ano, desde a Série A2, a gente vem quebrando alguns números, algumas marcas, alguns tabus. E tem um ditado no futebol que tabu foi feito para ser quebrado. A gente espera mais uma vez quebrar mais uma marca, fazer um bom jogo, ser merecedor da vitória e chegar no final do ano, no final da partida, no final do ano com a sensação do dever cumprido. Então é diferente daquilo que aconteceu para trás, até porque provavelmente a maioria de nós, ninguém viveu esse jejum de vitórias lá. Então a gente está muito concentrado no nosso trabalho e naquilo que a gente pode fazer. Ô Ricardinho, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns treinadores e peguei algumas frases. Por exemplo, o Luxemburgo uma vez falou o seguinte: nada resiste ao trabalho. Isso se aplica ao Guarani? Eu acho que sim, Marquinhos, porque esse ano aqui no Guarani, principalmente, eu acho que vem se desenvolvendo um trabalho muito bem feito, principalmente do nosso campo aqui, da parte técnica, da parte da comissão, da parte administrativa, que tem nos dado também um bom respaldo fora do campo. Eu acho que os frutos vêm. Independente do tempo, independente das circunstâncias, quando a coisa é bem feita, a chance de dar certo é muito maior. E a gente espera que já nesse ano a gente consiga colher um fruto ainda maior. Já colhemos no primeiro semestre, agora nesse segundo turno, sem dúvida nenhuma, seria e será fechar com chave de ouro. Acho que o Guarani está num bom rumo nesse ano, acho que as perspectivas para o ano que vem também são boas, então manter o Guarani nesse caminho aí que coisas boas virão.